Conforme informado no vídeo anterior, iniciaremos com o lançamento inteligente das bases das colunas. Mas para isso é necessário obtermos informações prévias, através de uma memória de cálculo, um projeto básico ou um croquis detalhado. No nosso caso, utilizaremos este croquis detalhado. Realize o download deste croquis no link que está localizado na descrição deste vídeo. Para o lançamento da chapa de base na coluna, encontre a macro com o nome chapa de base ou com o número 1047. Após encontrá-la, um clique sobre ela. Em seguida, clique na coluna e clique em algum ponto com a ajuda do snap no nível da base desta coluna. E em seguida, interrompa o comando. Da mesma maneira que existe modos de visualização para as peças, existe modo de visualização para as ligações, macros e componentes. Para isto, pressione a tecla Shift do teclado. Em seguida, a tecla de número 1, número 2, número 3, número 4 ou número 5. Para uma melhor visualização neste momento, manterei ativado o modo de visualização Shift 4. Observe que esta chapa de base não está de acordo com o nosso croquis detalhado. Para que esta macro de chapa de base seja ajustada conforme nosso croquis detalhado, duplo clique no cone verde e a caixa de propriedades desta macro de base será aberta. Abrindo uma observação de forma geral em relação às macros do software Tecla, todas as macros que possuírem parafusos, as abas Imagem, Peça, Geral e Parafuso existirão em todas elas. Na primeira aba, ou aba de imagem, sempre existirá ou existirão figuras intuitivas de acordo com o proposto. Nestas figuras existirão labels, etiquetas, em branco, para que você preencha as informações que definem a forma e a distância das peças que compõem a macro em questão. Todas as abas a partir da aba Imagem que existirem labels em branco para serem preenchidos ou labels já preenchidos, chamados número de posição, material ou nome, antes destes existirá ou existirão labels que definirão o tipo da peça, podendo ser uma chapa, uma barra, um perfil laminado ou um perfil dobrado a frio. A aba geral é existente em todas as macros do software Tecla. Ela controla a questão de direita e esquerda das peças que compõem a macro. A aba parafuso é para atribuir a bitola do parafuso, a porca e a arruela, o material destes três elementos e a bitola do furo nas peças que serão parafusadas. Exclusivo da macro Chapa de base 1047, você encontrará todas essas abas. Para todas as macros, é orientado que inicie o preenchimento dos campos que compõem os perfis das peças. No caso da macro 1047, iniciaremos com o preenchimento das informações da chapa de base. Conforme o nosso croquis detalhado, a espessura desta chapa de base é de 32 milímetros.
Quando se trata de chapas que possuem furos, a largura e altura delas são determinadas na aba Parafusos, pois atribuiremos nesta aba Parafusos a distância entre furos e/ou parafusos, mais a distância dos furos até as bordas das chapas. Pela mesma razão que foram preenchidos os campos prefixo, números de partida, material e nome dos elementos nas peças que já foram lançadas no modelo 3D, com o intuito de compor o galpão metálico, para as macros, estes preenchimentos não são dispensáveis. O prefixo que utilizaremos para as chapas será CH. O número de partida sempre será 1. O material das chapas, na maioria dos casos, será A36. E o nome poderá ser chapa, neste caso, chapa de base e etc. A classe fica a critério, e comentários e acabamento também. Depois dos preenchimentos das informações na macro, clique na opção Modificar para que essas informações sejam mostradas no modelo. Para as chapas que possuem furos, a próxima opção a ser configurada é a opção Parafusos. Antes de prosseguir com o preenchimento, caso você tenha desselecionado a macro no modelo, clique novamente no cone verde e, em seguida, retome a caixa de propriedades da macro e continue com as configurações. Conforme o nosso croquis detalhado, os furos dessa chapa de base é de 36 mm. Então, no campo Diâmetro do parafuso, escolha a bitola de parafuso mais próximo de 36 mm. Agora, escolha o material deste parafuso arruela e porca. E agora, preencha a informação no campo Tolerância. Esta tolerância é o diâmetro do furo. No caso da chapa de base, os furos possuem um diâmetro de 36 mm. E para atribuir este valor neste campo, considere a bitola do parafuso mais o valor que falta para completar os 36 mm. No nosso caso, será 4,25. Como dito, a altura e largura das chapas que possuem parafusos serão determinadas de acordo com as distâncias e distâncias de furo e borda dos parafusos. De maneira bastante intuitiva, as macros do software Tecla possuem campos de múltiplas escolhas com o intuito de proporcionarem a trabalhabilidade ao usuário. Este campo significa que, caso a chapa possua um deslocamento em relação à alma do perfil I, é somente atribuir um valor aqui. Neste outro campo, quer dizer que, caso o parafuso e o furo tenham uma distância em relação à mesa superior deste perfil I, é somente atribuir um valor aqui. E neste campo é para atribuir a distância do parafuso à borda da chapa, que no nosso caso será 100. Neste campo, a quantidade de colunas de parafuso, que no nosso caso será 2. Aqui, a distância do parafuso à borda da chapa, que também será 100. Aqui, a quantidade de filas de parafuso, que no nosso caso será 3, e a distância entre eles 250. Em seguida, para que você veja essas atribuições de informações no modelo, clique na opção Modificar.